tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Quero convidar você que nessa noite veio aqui para adorar a Jesus. Muito bem-vindo seja você no nome do nosso Senhor. Você é super bem-vindo estar no nosso meio. Nós somos a família, nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Então levante a tua voz. Vim para... Declare o quanto Ele é digno, o quanto Ele é amável, o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Nós viemos para dizer que Tu és amável, Senhor, que Tu és digno de toda adoração. Recebe o nosso louvor nessa noite no nome de Jesus. Oh, tão maravilhoso Tu és, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar. viemos para nos prostrar perante a Tua grandeza, Senhor, que Tu és o nosso Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Diga para que você veio nessa noite. Vim para dizer. Você não está falando a um Deus distante, você está falando a um Deus que está no nosso meio. E és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que merece todo o nosso louvor e toda a nossa honra. está pronto, estamos esperando pra te encontrar.
declare: vem e toma. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha O quê? o teu reino. Então se renda nessa noite. Nós nos rendemos E tudo entregamos, entregue tudo nessa noite. sempre cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. está aqui nessa noite. Ele passeia no nosso meio. Hosana, te adoramos, Senhor. O noivo vem. Nós queremos te encontrar. Nós queremos te encontrar. Nós queremos ter um encontro contigo. Nós queremos te abraçar. Nós queremos, Senhor Jesus, sentir a tua presença nessa noite. Nós queremos sentir o teu abraço, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
partir pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e a som da tua voz, os nossos corações queimam de... Quem quer queimar nessa noite? Quem quer queimar de amor por Jesus nessa noite? Abra sua voz. Toda a tua força. Salvamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, no lugar de honra. Salvamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, no lugar de
o mar se abrir, e se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia um outro na fornalha. Aleluia! Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Olha só. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, declare. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, e as muralhas vão cair. Nada nos separa. Nada nos separa. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, Fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei
alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas. Hebreus capítulo 11. Verso 32 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e se recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A minha pergunta nessa noite para nós é: como anda a nossa fé? Uns foram açoitados, uns foram acorrentados, outros foram presos, maltratados, e às vezes esse terror não passa no nosso coração. Essa semana um relato de uma mártire na época da Inquisição me chocou profundamente. Eu quero compartilhar isso com vocês. Na Inquisição, uma mãe com um recém-nascido no colo foi presa. E na época os católicos falaram para essa mulher assim: ou você nega o seu Jesus, ou certamente sofrerá as consequências. Ela fala: eu não posso negar meu Jesus. Aqueles senhores, no poder do ódio, numa ação demoníaca, pegam um alicate. Isso vai chocar você, mas presta atenção. Cortaram um dedinho daquela criança e perguntaram para ela assim: ou você nega o teu Jesus, ou você vai continuar sofrendo as consequências. Ela enche o seu rádio de pulmão, imagino eu, e fala: eu não posso negar aquele que me salvou. Eles pegam novamente alicate e vão dedinho por dedinho. Quando não havia mais dedo para cortar, e ainda assim perguntando: você vai negar o seu Jesus? Ela: não posso negar o meu Jesus que me salvou. Eles matam aquela criança na frente daquela mãe, e ela não negou a Jesus. Esse é um dos relatos de um mártir. Há tantos outros no decorrer da história, há tantos outros descritos na Bíblia. Isso me chocou profundamente, porque eu pensei: meu Deus, como nós temos nos tornado cristãos fracos, como a gente tem se tornado cristãos fúteis, porque a gente vem num domingo lindo como esse, num dia abençoado como esse, a gente canta: haverá um outro na fornalha andando junto a mim. E se você for jogado na fornalha, como você vai agir? E se como Daniel, você for jogado na cova dos leões, mas isso não é mais o nosso tempo. Não, isso já passou. No Brasil isso não acontece. Por isso que no Brasil os cristãos são tão fracos. É por isso que nós negociamos a nossa fé por coisa pouca. É um parto para os crentes virem num culto 1h30,
Enquanto outros, no decorrer da história, viram seus filhos sendo mortos na sua frente e não negaram a Jesus. Outros na história da igreja pagaram o preço. Olha a história dos apóstolos. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, disse que não conhecia. Ele no findar da sua vida, ele fala: eu não sou digno de ser morto como meu Senhor. Me crucifica de maneira diferente, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de sofrer do mesmo modo que o meu Senhor sofreu. A que ponto eu e você, enquanto igreja do Senhor, temos demonstrado a nossa fé, a ponto de vermos a nossa vida se ir, mas para não negar o nosso Jesus e ver o reino dele vindo sobre essa cidade. O reino de Deus está para vir nessa cidade, mas depende de homens e mulheres com fé no coração, que sofrem açoites, que sofrem calúnias, que abram mão da sua vida, que abram mão do seu conforto, para ver o reino acontecendo. Gente, mas Deus não é poderoso? É, Criador dos céus e da terra, e tudo que neles há. Ele poderia vir com um trovão do céu e declarar que Ele era Deus, e todo mundo tremeria perante a sua grandeza, sim. Mas Ele ainda assim veio como um homem, nascido do Espírito, através da Virgem Maria, nasceu, cresceu, foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você, para que eu e você tivéssemos fé, mantendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, mantendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Eu quero que por um breve momento você feche seu olho, você abaixe sua cabeça, e você nessa noite faça um olhar para si, peça para o Espírito Santo olhar para dentro de ti e dizer: como está a minha fé, como está a minha vida, como está o meu padecer por Cristo, como está a minha vida sendo entregue. Nós cantamos agora há pouco de que eu me renderei para ver a tua glória descer. Você quer de fato ver a glória descer neste lugar? Você quer ver Pomerode ser salvo para Jesus? Amém? Então você tem que pegar nessa noite e se render. Mas como é que está a sua rendição? Como é que anda a tua fé? Nessa noite, no nome de Jesus, peço para que o Espírito Santo entre no teu coração. E como nós cantamos aquela canção, que ela te enche do amor que faz mudar o mundo. Esse amor, ele esvazia-se de si mesmo. E pede para que o Espírito Santo te enche, até que você transborde desse amor. Para que você saia daqui não da mesma maneira que entrou, mas chegue do Espírito Santo, transbordando da sua glória, transbordando do seu poder, para que você possa de fato ser um canal limpo de bênçãos para essa cidade. No nome de Jesus, faça, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Nós oramos, nós invocamos, venha o teu reino neste lugar. Aos intercessores, eu peço que clame nessa noite, porque barreiras vão ser quebradas, muralhas vão ser derrubadas. Eu creio que muralhas vão ser derrubadas nessa noite, e pessoas sairão daqui com fé como nunca antes tiveram. Sairão daqui com fé, dispostos a morrer de verdade, ter a vida gasta, ter a vida perdida, para que essa cidade seja ganha para Jesus. Oh Espírito Santo, quero te convidar a orar.
Senhor Jesus. Vem neste lugar, Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Nós dizemos nessa noite que nós gastaremos a nossa vida, Senhor Jesus, porque o Senhor nos aproximou, quebrou o abismo que havia entre nós, e não há morte, nem vida, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separa desse amor, e nós entendemos o amor que nos alcançou. Por isso nós queremos, Senhor Jesus, clamar pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem neste lugar. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo Entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. oh Espírito Santo, quem é que foi resgatado por esse amor? Oh, aleluia. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo
consegue suportar as dificuldades dessa vida, as adversidades e problemas dessa vida, quem entende o amor que alcançou ele. Quando você entende o tamanho do amor que te alcançou, você pode suportar tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos mais uma vez, abaixe sua cabeça. Deus, nós te adoramos e te louvamos, porque sabemos que se nós formos jogados na fornalha, o Senhor estará lá conosco. Nós cremos e temos fé de que se nós formos jogados na cova dos leões, lá o Senhor estará conosco. Nós cremos que se a morte for colocada à nossa frente, nós não vamos temer, nós não fugiremos, nós não negaremos ao Senhor, porque o Senhor tem produzido em nosso coração tamanha fé, e uma fé madura, uma fé consistente, para entender ao que o Senhor nos chamou, a missão que o Senhor nos chamou. Por isso nessa noite Deus continua a falar conosco através da Tua palavra e através do Teu servo. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, nos tire do conforto da mesmice, nos leve aos confrontos da mudança, para que a gente saia daqui mais cheio de fé, mais cheio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos, graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Que maravilhoso, queridos, que momento especial. Que momento especial como igreja nós podemos ter, queridos, numa adoração profunda ao nosso Senhor Jesus. Aquele que nos salvou. Isso parece tão simples, né? É a mesma coisa quando você fala, Deus abençoe você, Rodrigo, Deus abençoe você, sabe? Isso parece tão simples, beleza, né? Mas, cara, isso é tão maravilhoso. Isso é tão especial, queridos. Isso é tão grandioso quando nós pedimos, nós decretamos, nós abençoamos com as nossas palavras e dizemos que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Senhor absoluto sobre os céus e sobre a terra, abençoe a tua vida. Abençoe a tua vida. E nesse mês, queridos, nós estamos falando sobre missões. Nós estamos falando sobre algo que tem tudo a ver conosco, como igreja do Senhor Jesus. Estamos falando de algo que está intrínseco, está na pele, está no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, a missão. E sobre isso nós vamos falar um pouco nessa noite, sobre a missão de Jesus, a missão, talvez um dos maiores missionários de toda a história da igreja, o apóstolo Paulo, e nós vamos falar também sobre a nossa missão aqui em Pomerode. E nós escolhemos um texto que estamos lendo e recitando ele todos os domingos, e você vai ouvir todos os domingos, tanto na parte da manhã como à noite esse texto. Está em Mateus capítulo 28, verso 18. E a Bíblia diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. O texto que nós acabamos de ler, queridos, Jesus nos comissiona a uma missão, de nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, de todos os tipos de pessoas, aí batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou. A nossa missão como igreja, queridos, na nossa cidade, é ensinar a palavra de Deus às pessoas. Levar a palavra de Deus a todas as pessoas, a todos os cantos dessa cidade. Nossa missão como igreja do Senhor Jesus. Nossa principal missão como igreja do Senhor Jesus. E falar sobre missão, com certeza, é falar daquilo que nós temos falado em todos os lugares, em todas as reuniões. Nós temos falado, queridos, e temos sentido essa visão, esse sentimento de Deus para nós como igreja. De ter pelo menos 1% da cidade congregando aqui conosco. Eu tenho falado isso, no começo, quando eu comecei a falar sobre essas coisas, as pessoas às vezes pensam, o Fábio está imaginando coisas, essa coisa é impossível. É possível. É possível, porque o dono da missão é Jesus. O comissionador é o Espírito Santo. Aquele que muda, aquele que transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo, queridos. O nosso papel é pregar a palavra de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que convence. Deus é o maior interessado, queridos. E falar sobre missão é falar diretamente aquilo que está ligado a nós como igreja. Falar sobre missão é falar dos nossos planos como igreja, para a expansão do reino de Deus na nossa cidade. Falar da missão, queridos, é falar do amor de Deus às pessoas. Falar do amor de Jesus às pessoas. É pregar o evangelho às pessoas. É ir de maneira intencional e pregar a palavra de Deus às pessoas. Ensinar as pessoas. Falar sobre missão, queridos, é algo maravilhoso. É falar sobre os nossos planos. É falar sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, como igreja do Senhor Jesus. Falar sobre missão é sempre importante, porque nós vimos aquilo que Jesus fez por nós. Jesus enviado por Deus, Pai, com uma missão de pregar a palavra, de salvar pecadores, de discipular 12 homens, para que esses 12 homens dessem continuidade aqui aos ensinamentos de Jesus. Falar sobre missão é falar também sobre um grande homem chamado Paulo, talvez um dos maiores missionários da história da igreja. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versos 16 ao 17. Romanos capítulo 1, versos do 16 ao 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, preste atenção nisso, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. De uma palavra que é poderosa por si só. De uma palavra que tem transformado a vida de tantas pessoas ao longo da história da igreja. De uma palavra que está transformando nos nossos dias e que está aqui à luz para que nós possamos ler e estudar essa palavra. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para que essa palavra possa transformar a nossa vida. Que nós possamos sair daqui diferente de que quando nós entramos. Conhecedores da palavra de Deus. Cheios do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Sem dúvidas, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, podemos ver que é uma declaração de Paulo e fala exatamente da mensagem central do cristianismo.
O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem central do Evangelho. E também a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. E para termos uma ideia melhor do que aquilo que nós vamos falar, eu gostaria de trazer um contexto daquilo que nós estamos falando. E o apóstolo Paulo, então, ele revela o desejo de ir e estar com aquelas pessoas, com a igreja de Roma. Isso está nos versos, capítulo 1, verso do 8 ao 15, você pode ler em casa. E os planos de Paulo, então, era chegar até Jerusalém, e ele estava indo para lá, inclusive estava levando uma oferta aos pobres da Judéia. E Paulo, então, queria chegar lá, tomar o navio, e ir para Roma, e depois se hospedava, ele ia se hospedar na igreja. Paulo não era o fundador dessa igreja, não foi o fundador dessa igreja. Mas muitas pessoas ali conheciam Paulo. Muitas pessoas ali conheciam o apóstolo Paulo. E então, dali ele desejava ir, então, para a Espanha. A intenção de Paulo era estar com aqueles irmãos e compartilhar o Evangelho. Paulo tinha o desejo de estar com aquelas pessoas e compartilhar do Evangelho, compartilhar das suas lutas, das suas alegrias, compartilhar daquilo que ele tinha vivido, do que ele estava vivendo. Paulo fala exatamente sobre esses planos no capítulo 1, do verso 8 ao 15. Paulo amava essa igreja. Embora ele não conhecia tanto assim, mas ele amava e orava por aqueles irmãos. E esse texto é um texto maravilhoso, queridos. Como eu falei, ele fala da mensagem central do Evangelho. O Evangelho pregado é salvação de Deus. É poder de Deus salvando pessoas. É poder de Deus transformando vidas, que transformou a minha vida e transformou a vida de tantas pessoas que estão aqui, das pessoas que estão em casa nos assistindo. Esse poder, queridos, transformador, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, está nas nossas mãos, hoje, como igreja do Senhor Jesus. E eu não consigo imaginar que nós estamos aqui por acaso. Deus tem planos maravilhosos, queridos, uma missão para nós, como igreja do Senhor Jesus nessa cidade, de pregar esse Evangelho poderoso e transformar a vida dessas pessoas, de transformar a vida das pessoas que moram ao teu redor, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que estudam com você. Foi lendo essa passagem que Martinho Lutero entendeu qual o caminho da salvação, isso lá no século XVI. Martinho Lutero entendeu a mensagem do Evangelho, e que deu origem então à reforma protestante. Lutero havia entendido que a justificação, a maneira como Deus salva as pessoas, que é através da fé no Senhor Jesus. E esse texto, meus amados, tem influenciado a vida da igreja ao longo de toda a história, até nos nossos dias. Um texto basicamente simples, mas que tem o poder transformador de mudar a vida das pessoas. E o verso 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho. Paulo não tinha vergonha de ser crente. Paulo não tinha vergonha de dizer: eu sou crente, eu fui transformado por esse Evangelho, eu fui transformado por essa palavra. Ele diz, no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo era um judeu e tinha sido um perseguidor ferrenho e feroz, queridos, do Evangelho. Tinha perseguido e matado e consentido na morte de muitas pessoas. Ele tinha entendido que Cristo era um falso profeta, e as pessoas que seguiam Cristo eram uma ameaça para a religião daquela época. Paulo chegou até a autorização das autoridades de Jerusalém para caçar os cristãos, prender os cristãos, torturar e matar os cristãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus, meus amados irmãos, transformou a vida daquele homem. De perseguidor ferrenho e feroz do Evangelho e dos crentes, ele se transformou num pregador da palavra de Deus, um dos maiores missionários da história da igreja.
Talvez se nós vivêssemos naquela época, nós olharíamos, esse é um improvável. Talvez um dos maiores improváveis, queridos. Mas Paulo conheceu, queridos, Jesus, e isso transformou a vida dele. E agora ele dedica toda a sua vida, todo o seu tempo, na pregação dessa palavra. De espalhar o evangelho, queridos, a todas as pessoas. De se desgastar, de gastar a sua vida em prol do evangelho. Eu tenho sentido isso de Deus, querido, sabe? De nós sermos lixados, de nós gastarmos a nossa vida, gastarmos o nosso tempo pregando a palavra de Deus, trabalhando para a expansão do reino de Deus. Alguém disse certa vez: dá-me 100 homens que não temam nada mais que o pecado, e eu transformarei o mundo. Paulo entendeu, queridos, o evangelho. Paulo entendeu que Jesus era o caminho. Paulo entendeu que ele havia recebido uma missão de Deus, uma missão do próprio Senhor Jesus, de pregar um carpinteiro que foi pendurado numa cruz, o Filho de Deus. É isso. Paulo agora se torna um cristão, queridos, um apóstolo de Cristo, um pregador do evangelho, que não se envergonhava desse evangelho. Paulo, antes perseguidor, mas agora se sente abençoado por ter tido um encontro com Jesus. Um encontro com o próprio Senhor Jesus. Paulo não tem vergonha de dizer que era cristão. E essa declaração de Paulo ganha ainda um maior sentido. Sabe por quê? Porque ele diz que vai, se preciso for, eu vou pregar até em Roma. O que é Roma? O que é Roma naqueles dias? Roma era a capital do Império Romano. Eles valorizavam demais a força. Eles valorizavam demais o poder e o domínio, queridos. Roma exerceu domínio e poder sobre as nações ao seu redor. E impôs através da força, através do poder, e dominava as nações ao seu redor. Os romanos haviam imposto o domínio através de legiões, de um exército poderoso, queridos. Através da força, eles impunham o seu poder e dominavam as nações ao seu redor. Através da força. Eles subjugavam as nações, impuseram o seu domínio, e todas as nações deveriam pagar tributos a Roma. Mas aí eu fico imaginando, uma cidade, queridos, um lugar acostumado a ouvir discursos de poder, um lugar acostumado a ouvir discursos de força. Você precisa ser forte, você precisa ter poder para impor às pessoas domínio. E como isso soaria no ouvido dos romanos, queridos, Paulo pregando e chegando lá e falando na capital do poder, do domínio e da força. Que Deus veio a esse mundo através de um homem, de um simples carpinteiro que nasceu numa cidade que ninguém sabia onde era naquela época. Cresceu no meio do povo, e as pessoas que seguiam ele eram um bando de pescadores, pessoas simples, semi-analfabetas, trabalhadores simples. Jesus foi condenado pelo próprio povo, pelo seu próprio povo, por um procurador romano, Pôncio Pilatos, que decretou a sua morte de cruz, que para o romano era a pior morte que poderia existir, que era imposta aos piores criminosos, era um objeto de tortura, humilhação e vergonha. É esse evangelho que Paulo vai pregar na cidade de Roma, lembrando que é uma cidade que impõe poder, força e domina. É lá que Paulo vai pregar isso.
Imaginem Paulo pregando isso nas cidades orgulhosas de Roma. Pregando o evangelho simples de um homem que veio enviado por Deus, o Filho de Deus, que foi pendurado numa cruz e foi morto. Esse é o evangelho que Paulo vai pregar. E é por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, se preciso for, eu vou para Roma pregar. O verso 16 diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não se envergonhava daquilo que ele iria pregar na cidade da força, do domínio e do poder, porque ele sabia que aquilo que fosse pregar lá, daquilo que ele iria pregar lá, é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Você entende isso? Que aquilo que nós pregamos aqui, daquilo que você vai pregar na escola, na rua, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua família, é poder de Deus para transformar a vida das pessoas? Ou você se envergonha do evangelho? Paulo tinha em mente, queridos, que muito mais do que uma fraqueza, que os romanos poderiam pensar que o evangelho era, na verdade, a manifestação do poder de Deus. Talvez as pessoas olhassem para aquilo e viriam a fraqueza, um Deus fraco, um homem fraco, mas era a manifestação poderosa de Deus na vida das pessoas. E algumas coisas importantes eu gostaria de destacar. A primeira delas seria que, eu vou falar algumas vezes isso, para que isso esteja na sua cabeça. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E quando Paulo está falando isso, queridos, ele está assumindo uma declaração importante aqui. Paulo está assumindo que a humanidade, ela está perdida. A humanidade está perdida, fadada a passar a eternidade no inferno. Se Paulo não pensasse assim, queridos, por que ele ia dizer que é poder de Deus para a salvação? Porque se toda a humanidade vai ser salva no final das contas, para que nós precisamos pregar o evangelho? Se no final das contas todo mundo vai para o céu, falando de uma maneira bem simples, por que nós pregamos o evangelho? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós falamos de toda a humanidade, do que nós estamos falando? De toda a humanidade. De todas as pessoas, sem exceção. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gregos, bárbaros estão perdidos, mesmo gregos e bárbaros que nunca ouviram do evangelho estão perdidos. Mesmo os gregos, bárbaros daquela época que nunca tinham ouvido falar do evangelho, eles estavam perdidos, queridos. E isso traz à luz uma responsabilidade enorme para nós como igreja. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos falar do evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas. Porque não importa se as pessoas nunca ouviram falar. Se tiverem pessoas naquele dia, no dia da volta de Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, as pessoas vão para o inferno. A nossa responsabilidade é enorme como igreja do Senhor Jesus, queridos. E Paulo entendeu isso, por isso ele dizia: eu vou para Roma, depois eu vou para a Espanha. Porque ele entendeu que lá haviam pessoas que não haviam ainda ouvido de Jesus. E era uma necessidade urgente, queridos, eles ouvirem de Jesus. E é exatamente isso que Paulo quer dizer, queridos, e diz que vai para Roma e depois vai pregar na Espanha. Paulo entendeu, queridos, que se os espanhóis não ouvissem do evangelho, se as pessoas daquele lugar, daquele país não ouvissem do evangelho, eles estariam condenados ao inferno.
Porque se todas as pessoas, no final das contas, como a gente ouve tanto por aí, se todo mundo vai para o céu, não, vamos viver a nossa vida, nada a ver. Nada a ver. Eu creio que no inferno vai ter muitas pessoas, a turma do nada a ver. Mas Paulo entendeu isso, queridos. E nós sabemos que não é assim. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Toda a humanidade, queridos, toda a humanidade, põe isso na tua cabeça, toda a humanidade precisa de Jesus, precisa da pregação do Evangelho. Até os judeus que receberam a revelação, os judeus receberam primeiro a revelação, no Antigo Testamento, eles receberam a aliança, receberam as promessas, o pacto, e o Messias veio deles, mas mesmo assim, eles precisavam, queridos, ouvir da palavra. Tanto romanos, gregos, espanhóis, bárbaros e judeus estão perdidos, e essa condenação se estende a toda a raça humana. Todos, sem exceção, queridos, estão condenados a viver no inferno. O Evangelho precisa ser pregado aqui na igreja. O Evangelho precisa ser pregado aqui, no púlpito da igreja, puro e simples. O Evangelho precisa ser pregado, queridos, nas nossas casas. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Não existe, porque eu sou filho de crente, eu sou crente. Não é porque você nasceu em berço cristão, como se fala, porque os teus pais eram crentes, porque os teus avós eram crentes, que você é crente. Nós, homens, nós temos uma grande responsabilidade, queridos, como sacerdote do nosso lar. Nós, homens, queridos, temos a responsabilidade de orar pela esposa, pelos filhos, orar pela nossa família, queridos, e pregar o Evangelho. Eu acredito que existem mulheres que são mais habilidosas nessa questão do ensino, do entendimento das coisas. Mas isso não tira a nossa responsabilidade como homens, como sacerdotes dos nossos lares, da pregação do Evangelho, do ensino da palavra de Deus, da oração dentro das nossas casas. Nós, homens, precisamos puxar a oração dentro de casa. Nós precisamos entender que nós precisamos ser exemplos dentro das nossas casas, no que diz respeito à pregação do Evangelho, da leitura da palavra, da oração, queridos. E Deus vai cobrar isso de nós. Essa é a nossa missão dentro dos nossos lares. Nossos filhos, queridos, estão perdidos, os bebezinhos estão perdidos, as crianças estão perdidas, os adolescentes estão perdidos, os jovens estão perdidos, os velhos estão perdidos, se não tiverem o Evangelho, queridos. Se a eles não for comunicado o Evangelho, se eles não tiverem um encontro com Jesus, porque Jesus diz, não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pressupõe o estado que a humanidade se encontra em perdição. Nós estamos estudando na faculdade de Charles Spurgeon, e lá ele menciona aquilo que nós cremos como igreja, aquilo que é a verdade absoluta da palavra de Deus, e também menciona aquilo que os outros creem, outras religiões, outras seitas, para nós fazermos uma comparação. E na maioria, queridos, das outras religiões, eles falam que o homem é intrinsecamente bom, e que existe uma bondade dentro do nosso coração, e que a salvação está aqui dentro. O que nós precisamos fazer é olhar para dentro de nós mesmos, e ouvir o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é extremamente enganoso.
Ouça o seu coração, gafanhoto. Essa é uma piada que só os mais velhos entendem. Se prega que o homem é bom. Essa é a religião do momento, queridos. E quem não gosta de ouvir, quem não gosta de ir a um lugar onde as pessoas dizem para você que você é um cara legal, que você é bom, que você está certo, que você tem que viver a tua vida. Continue vivendo, ouça o seu coração, viva feliz. Afinal de contas, você só vai ter uma vida. Mas o cristianismo começa com a má notícia. O cristianismo, queridos, começa a dizer que você é um pecador e você está debaixo da ira de Deus. Um Deus que é poderoso para fazer você sofrer eternamente do inferno, e isso é cristianismo, queridos. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa mensagem como igreja, queridos. Essa é a mensagem central do Evangelho, e essa é a nossa mensagem, queridos. Pura e simples, falar do amor de Deus às pessoas. Pregar o amor de Deus às pessoas. Colaborar para a expansão do Evangelho na nossa cidade. Porque o Evangelho ele é poder, queridos, para salvar as pessoas. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Para essa humanidade, queridos, perdida. Deus enviou seu Filho Jesus. Com uma missão especial. Nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza humana, e na cruz do Calvário, o nosso representante, ele suportou a ira de Deus, o castigo de Deus, que nós merecíamos. Jesus experimentou a ira de Deus sobre a sua vida. E longe de um momento de fraqueza, como talvez os romanos pudessem pensar naquela época, quando aquele homem derrama sua última gota de sangue, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez nós pintaríamos um quadro da fraqueza. Talvez nesse momento nós pintaríamos o quadro da fraqueza, de um condenado, abandonado pelo seu povo, solitário e sozinho, morrendo numa cruz. Talvez esse seria o quadro que nós pintaríamos. Mas na verdade, esse é o poder de Deus, o maior poder de Deus manifestado naquele lugar, naquele momento. Ali Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, queridos. O pecado que estava sobre mim e sobre você, Jesus estava levando naquele lugar. A maior manifestação do poder de Deus, queridos, para a transformação da vida das pessoas. O Evangelho, queridos, que nos salva do inferno, mas também nos salva da culpa dos pecados, nos coloca em paz com Deus. O Evangelho nos salva do poder do pecado, nos salva dos velhos hábitos, de vencer os nossos hábitos, velhos hábitos, das mazelas do nosso coração. Esse é o poder do Evangelho que transforma a nossa vida, que nos livra da presença do pecado, queridos. O Evangelho é salvação completa para a nossa vida. E eu posso dizer que o Evangelho é transformação física, sim. É transformação espiritual, sim. Deus transforma a vida das pessoas, queridos. Deus transforma a vida das pessoas. Deus transforma o caráter das pessoas. E não há nenhuma forma de salvação senão somente através de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E essa é a nossa missão, queridos. Essa é a nossa missão, meus amados. Amada igreja do Senhor Jesus.
de levar as pessoas, de dizer para as pessoas: você precisa de Jesus, você precisa ouvir desse Evangelho. O Evangelho muda a nossa visão, a maneira que nós olhamos para os perdidos lá fora. O Evangelho muda os nossos planos, os nossos desejos, queridos. O Evangelho muda a nossa vida, como se fala, a nossa cosmovisão. A maneira que nós olhamos para esse mundo. O Evangelho, ele precisa transformar a nossa vida, e quando nós olharmos para aquelas pessoas que estão lá fora, nós temos o sentimento: meu Deus, eles vão para o inferno. Eu vi uma analogia muito interessante, de que é como se nós estivéssemos na margem de um rio, onde tivesse uma correnteza muito forte, e as pessoas que não têm Jesus estivessem passando nas canoas e acenando para nós, e nós, adiós, arrivederci, sayonara. E lá na frente tivesse uma cachoeira enorme. Nós temos, queridos, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa é a nossa missão. A maior manifestação do poder de Deus não é conceder a cada um de nós conforto, uma casa boa, um bom carro, um emprego bom, ter coisas boas, ter uma vida confortável. Mas a maior manifestação do poder de Deus, queridos, é a nossa salvação, a nossa libertação do poder do pecado. É nós entendermos, queridos, o Evangelho, de que as pessoas lá fora estão indo para o inferno. Isso é poder de Deus transformador. Pegar pessoas como eu e como você, pecadores, transformar a vida dessas pessoas, transformar a vida de tantas pessoas ao longo de toda a história da igreja. E hoje nós que estamos aqui, você que está em casa, foi transformado pelo poder do Evangelho. Isso é poder, queridos. Isso é poder na nossa vida. Eu acredito que Deus tem maneiras diferentes de trabalhar na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas. Alguns anos atrás, quando eu e minha esposa, podemos dizer assim, nós nos convertemos, lá na igreja de Blumenau. Foi no último culto do ano. Daí naquela época o pastor, ele fazia o apelo, e as pessoas então iam para frente, ele orava pelas pessoas, impunha as mãos sobre as pessoas, e o culto continuava, e aquelas pessoas então eram levadas para uma salinha ao lado. E fazia-se uma entrevista com as pessoas que tinham ido para frente. E logo em seguida, no final, aí você recebia uma roupa, e logo no final do culto você era batizado. No mesmo dia. Barba, cabelo e bigode. Serviço completo. Pronto para ir para o céu. Podia morrer. E a minha esposa, isso foi num sábado, a minha esposa acordou no domingo pela manhã e disse: meu, Fábio, eu me sinto tão leve, me sinto tão bem, parece que alguma coisa, uau, isso é tão bem. Eu fiquei olhando, meu Jesus, não sinto nada disso. Eu pensei, alguma coisa ficou fora, eu acho que meu braço ficou fora da água. Não batizou direito. Mas eu não entendia, queridos, que uma chave mudou dentro de mim. Pá! E isso foi um processo na minha vida. Por isso que eu digo que Deus trabalha de maneiras diferentes na vida das pessoas. Não existe um padrão, queridos. Mas Deus vai transformando, Deus vai mudando a vida das pessoas. Deus vai direcionando as peças. Deus vai conduzindo as peças, queridos. E isso é maravilhoso. E nós passamos por lutas, passamos. Talvez mais do que antes. Porque antes tudo era normal. A gente vivia a nossa vida normal, podemos dizer assim. Mas agora nós tínhamos um entendimento das coisas que eram erradas.
daquilo que era pecado. E nem sempre é tão simples assim, deixar os nossos velhos hábitos, matar o nosso velho homem. Mas o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas, para transformar a vida de todo aquele que crê. O verso 16 diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, não é mérito nosso, meus amados, não é mérito de raça, gênero, educação, classe social, por caridade, por bondade, por qualquer tipo de obra, mas é mediante a fé, do começo ao fim. E Paulo diz aqui que primeiro aos judeus, porque os judeus, ele foi anunciado a esse evangelho, na antiga aliança, na forma de símbolos, tipos, figuras, mas eles foram os primeiros que ouviram do evangelho. Mas eles precisavam crer. E uma coisa importante no que se fala de crer, crer não é só você crer, eu creio nisso, Fabinho, no que você está falando, eu creio nisso. Eu entendi isso. Na verdade, eu já ouvi tanto sobre isso. Não, eu creio que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, eu creio nisso. Eu creio de todas essas coisas. Mas não é somente você crer, porque o diabo também crê e ele sabe que isso é verdade. Mas essa mensagem, meus amados irmãos, ela precisa estar aqui, sim, você precisa crer no seu intelecto, na sua inteligência, mas ela precisa descer para o nosso coração. Você precisa viver esse evangelho no seu dia a dia, na sua vida. Esse evangelho precisa estar intrínseco na sua vida, ele precisa fazer parte da sua vida, ele precisa mudar os teus planos. Antes você pensava assim, agora você não pensa mais. Antes você olhava para as coisas assim, hoje você não olha mais desse jeito. Eu falei hoje pela manhã, um engenheiro mecânico, por exemplo, ele olha para um engenheiro que trabalha na área, ele olha para as coisas das máquinas, dos carros, de maneira diferente do que como nós olhamos. Nós vimos uma máquina funcionando, ok, funciona. Mas alguém que entende o funcionamento daquilo, olha de maneira diferente. Como as engrenagens funcionam. Ele entende que cada peça daquilo exigiu um desenho técnico, um projeto. E assim como cristãos, queridos, nós entendemos o mundo de maneira diferente. Nós precisamos olhar para o mundo ali fora e olhar, não como todo mundo olha, mas como um crente transformado pelo poder do Evangelho olha. De uma maneira diferente. É o poder de Deus, queridos, para a transformação da vida das pessoas. O Evangelho nos revela a justiça de Deus, queridos. Um juiz, qual é o trabalho dele? Um juiz, ele julga, aquele que é o réu é condenado e o inocente é absolvido. Ou deveria ser assim. E quando ele não faz isso, nós ficamos loucos da vida. E nós temos visto tantas coisas acontecendo nesse sentido. Tantas coisas erradas e nós ficamos muito bravos. Nós ficamos extremamente indignados. Porque muitas vezes os inocentes, eles são condenados. E aqueles que deveriam ir para a prisão, que deveriam sofrer, são absolvidos. Daí nós fiquei pensando, puxa vida, mas Deus é justo. Deus é justo. Mas então, quem pode salvar? Quem pode se salvar? Se em nós não há mérito nenhum, meus amados, se nós não há mérito nenhum, quem pode se salvar? Mas como Deus pode salvar pecadores como eu e como você, que merecem a condenação e não a salvação? No Evangelho é revelado a salvação, aquilo como Deus exerceu a salvação a nós pecadores.
Deus mandou o seu Filho, que assumiu a nossa natureza como nosso representante, e o castigo que deveria estar sobre nós, estava sobre Jesus, queridos. Deus não simplesmente esqueceu o pecado, não, havia um preço que deveria ser pago, e Jesus precisou pagar esse preço, pela nossa salvação. Deus não simplesmente poderia esconder as coisas, os pecados dos homens debaixo do tapete, toda a sujeira. Não, alguém precisava pagar esse preço. E Deus colocou isso sobre Jesus. Aquilo que deveria estar sobre nós, nesse momento estava sobre Jesus. Então na cruz Deus mostra a sua justiça, porque Ele está castigando o pecado como Deus justo que é, através de Jesus. E é isso que nós chamamos de imputação. Deus tira de Jesus, porque Jesus era inocente, Jesus não tinha pecado, e Deus coloca isso sobre nós. Deus imputa isso na nossa vida, e coloca os nossos pecados sobre Jesus. O castigo que deveria estar sobre nós, Jesus, Deus coloca sobre Jesus. E vemos então, Deus toma a justiça de Cristo, que era perfeito, e transfere para nós, sobre a nossa vida. Deus continua sendo justo, e o pecador foi castigado, mas não sobre nós, mas sobre Jesus. Esse é o plano maravilhoso de Deus, o plano eterno de Deus. O verso 17 diz: o justo viverá por fé. E nós já estamos terminando, aí já dá aquele psicológico assim, né? Puxa, está chegando ao final. De verdade está chegando. Verso 17 diz assim: o justo viverá por fé. Ou seja, aquele que pela fé é justo viverá. E aquele que pela fé é tornado justo viverá eternamente. Será salvo da morte eterna e da condenação eterna. Esse texto está em Abacuque, capítulo 2, verso 4, você pode ler em casa. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você for para casa com esse texto na sua cabeça, eu vou ficar muito feliz. Porque é o entendimento necessário, queridos, que nós precisamos ter. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, se você puder, e nós vamos estar terminando a mensagem. Eu quero concluir dizendo que talvez você entrou aqui nessa noite e você tem vivido a tua vida tentando ser justo diante de Deus. Talvez você tenha lutado com as suas próprias forças e tentado ser justo diante de Deus. Talvez você tenha se cansado, talvez você já esteja cansado, mas você precisa entender que Jesus pagou o preço por você. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você tenha vivido a tua vida de vinda aos cultos, às reuniões da igreja, ao GC, mas você continua vivendo a tua vida do jeito que você vivia antes. Isso não mudou a tua vida. E nessa noite, meus amados, nessa noite é a oportunidade de você, de verdade, crer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que esse Evangelho transformou a vida de tantas pessoas e pode transformar a tua vida também. E não há motivos para que você possa sair, que você saia daqui sem entender isso. E que isso possa entrar no teu coração, possa mudar a tua vida, a maneira que você olha para as coisas, a maneira que você olha para o mundo. E eu quero orar com você nesse